Nós estamos, então, ao vivo, a terceira parte dessa nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre a questão da importância da igualdade nessa aula de aplicação da Lei Maria da Penha ao LGBTQ+, e todas as evoluções que nós vemos durante todo esse tempo. Então, vamos aqui rapidamente falar, como eu disse na aula passada, que qualquer pessoa cuja identidade de gênero não coincide de modo exclusivo ou permanente com o sexo designado no nascimento, não pode ser hostilizada, não pode ser marginalizada. É preciso que essas pessoas sejam protegidas, porque elas merecem, pelo princípio da igualdade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, elas merecem serem tratadas como seres humanos. E é inadmissível que a gente ainda encontre pessoas que marginalizam esse tipo de pessoa. Portanto, independentemente da cirurgia de redesignação sexual, o importante é aceitar as vivências e individualidades dessas pessoas com respeito na sua identidade de gênero, pois é justamente a não aceitação dessas particularidades que faz com que essas pessoas sejam marginalizadas e sofram tanta violência e tantos crimes de ódio. E é preciso, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa live, essa aula de aplicação da Lei Maria da Penha à comunidade trans, de um modo geral, que eu preciso ter uma norma que proteja essas pessoas. Imagine, por exemplo, um casal trans que vive e que precisa e que vai haver conflito. Eu preciso ter uma norma que proteja essa pessoa. Nós tivemos aqui um caso emblemático, que é o caso da Guilhermina, que trabalhava inclusive fazendo programas e que teve um relacionamento amoroso com um homem, e esse homem ameaçava, agredia, espancava, não deixava que ela exercesse a sua profissão. E aí, graças ao trabalho que foi feito pela Defensoria Pública, pelo Dr. Fábio, que nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que albergou e aplicou a Lei Maria da Penha a essa pessoa, a Guilhermina. Foi um marco. Por quê? Porque eu tenho hoje, talvez, nesse momento que eu estou falando aqui, alguma pessoa travesti, transgênero, trans, que está sofrendo violência doméstica pelo seu companheiro e que precisa ter uma proteção da lei. Portanto, de acordo com o STF, a norma constante no artigo 1723 do Código Civil diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E isso não obsta, isso não impede que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer a proteção estatal. E eu tenho aqui várias decisões, depois as nossas convidadas poderão comentar, de decisões dos tribunais que reconhecem a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E isso foi a decisão do Supremo, do nosso saudoso ministro Aires Brito, que agora não é mais ministro do Supremo, mas de uma sapiência, ele decidiu, e é um entendimento mais correto, porque eu preciso regularizar a situação do companheiro daquela pessoa, aqueles dois companheiros do mesmo sexo, ele morre e depois eu tenho que dar o direito para ele da herança, ser meio daquela pessoa, eu tenho que dar o direito à pensão, eu tenho que dar o direito de visita, eu tenho que dar o direito, se eles tiverem filhos, enfim,
regulamentar essa situação. E, lógico, se houver um conflito familiar em que uma pessoa agredir outra que se identifique como mulher, no seu sentido amplo, eu terei a aplicação da Lei Maria da Penha, com medidas protetivas, com a possibilidade do promotor denunciar aquela pessoa e pedir medidas em favor daquela que se identifica como mulher, independentemente da cirurgia e independentemente da identificação que ela possa ter, né? A identificação social. Isso foi uma evolução muito grande. Então, o casamento de pessoas LGBTQ+, podem casar e constituir famílias após o reconhecimento feito pelo Supremo Tribunal Federal que as uniões homoafetivas são entidades familiares. Os tribunais passaram a autorizar a conversão dessas uniões em casamento. E nesse casamento entre pessoas do mesmo sexo, se um se identifica como mulher, ele deve ser protegido, porque não é porque ele teve um desejo diferente, se identificou com outro gênero, que ele vai sofrer discriminação, que eu vou deixá-lo à margem da lei. O ideal, lógico, seria inclusive que nós tivéssemos uma lei que abrangesse de forma ampla e restrita todas essas uniões homoafetivas e todas essas pessoas LGBTQ+. Pois bem, então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, deferiu no ano de 2011, na esteira do julgamento do Supremo, das ações diretas ação direta de inconstitucionalidade, habilitação direta para o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. E se eu estendo essa norma para pessoas do mesmo sexo, também se estende sobre a fundamentação legal a Lei Maria da Penha para essas pessoas que se identifiquem como mulheres, que não há, então, uma vedação expressa de que se habilitem para o casamento de pessoas do mesmo sexo, e muito menos qualquer tipo de restrição para que eu possa aplicar a Lei Maria da Penha à vítima que se identifica como mulher, independente da cirurgia de redesignação de sexo e independentemente da identidade civil. Bom, então eu vou aqui finalizando a nossa Lei Maria da Penha, conceitos, direitos e conquistas da comunidade LGBTQ+, para que nós possamos, então, agora ouvir as perguntas dos nossos internautas. Tá certo? Eu vou passando, então, parando aqui e vou passar a palavra para as nossas convidadas.